Olá, gente. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Jackson Calado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos 1, verso 8, que diz assim: Mas recebereis poder do Espírito Santo, ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é um dos textos, que começa no livro de Atos dos Apóstolos, onde o próprio Jesus Cristo ele se dirige aos seus discípulos, dizendo que os mesmos receberiam virtude do Espírito Santo, que essa virtude ela seria para que eles se tornassem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante nós notarmos que aqui Jesus ele não delimita o campo de atuação ou a influência daqueles que receberiam a virtude do Espírito Santo. Jesus diz, olha, selar não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu percebo que Jesus estava dizendo, olha, vocês conseguirão alcançar o mundo inteiro através dessa virtude que eu vou entregar para vocês, a virtude do Espírito Santo. A Bíblia diz virtude, que significa também poder, e nós sabemos que o poder de Deus é algo que gera movimento. O poder de Deus é algo que gera atitude. O poder de Deus é algo que move as pessoas de dentro para fora. Porque Jesus, quando diz que vai dar virtude a uma pessoa, é para que essa pessoa ela possa falar, possa pregar, possa ensinar, possa anunciar as obras do próprio Cristo e as obras também do Espírito Santo. Então, Jesus aqui nesse texto ele vai anunciar que os discípulos seriam movidos pelo próprio Espírito dele, de maneira que eles fariam as obras do próprio Senhor Jesus. É interessante nós notarmos que a partir desse momento, os discípulos eles vão começar a serem usados pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, onde fala a respeito da descida do Espírito Santo, nós vemos a concretização desta palavra de Jesus. E a Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes eles estavam reunidos em um mesmo lugar, quando de repente um som ele desce do céu como um vento veemente impetuoso e enche toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aqui no enredo ou no contexto do capítulo número 2, nós vamos ver que havia uma miríade, um grande número de pessoas que estavam reunidos na cidade de Jerusalém para uma grande festa, que era a festa do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus ele desceu no meio daqueles homens. Interessante que eles estavam todos reunidos, perseverantes, unânimes em oração, suplicando juntamente com Maria, a mãe de Jesus, os seus irmãos, estavam todos ali já há quase 40 dias, vai registrar a história, quando o Espírito Santo de Deus ele resolveu descer na vida daqueles homens. É interessante, porque 40 dias buscando o Senhor, 40 dias se consagrando ao Senhor, 40 dias orando e clamando pelo Todo-Poderoso, quando um milagre acontece. E isso diz respeito a cada um de nós também, para que o Espírito Santo de Deus ele venha habitar em nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus venha dirigir as nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus ele venha descer sobre nós também precisamos passar por esse processo de santificação, por esse processo de purificação. Precisamos nos limpar dos nossos pecados, precisamos buscar também com perseverança, unanimemente, na oração. Precisamos suplicar a Deus todos os dias para que o Espírito Santo ele venha sobre nós, para que assim os mesmos milagres que aconteceram aqui no capítulo 2, ele também possam acontecer na vida de cada um de nós. Porque, por exemplo, no dia de Pentecostes nós vimos o maior milagre de todos acontecer, que foi o milagre da salvação. Milhares de pessoas que estavam na cidade de Jerusalém puderam ouvir a palavra de Deus que saía da boca do apóstolo Pedro. Pedro, um homem simples, um homem que não possuía muita cultura, um homem que não estudou na escola de Jerusalém, não era um doutor como era Paulo, mas nesse dia, no dia de Pentecostes, ele se dirigiu a diversas culturas diferentes, a diversas pessoas da Judeia, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito,
Haviam pessoas da Líbia, de Cirene, né, de tantas outras partes daquela região, reunidas ali naquele lugar, naquele dia. Todos estavam ali e ouviram a Pedro pregar a palavra de Deus de uma maneira diferente. Ouviram Pedro pregar a palavra de Deus de uma forma impetuosa, né, com autoridade, sabendo o que estava dizendo. Pedro, um simples pescador, se torna nesse momento um pregador de multidão, se torna nesse momento um homem que conseguiu alcançar o coração, né, de milhares de pessoas. O resultado dessa virtude que Pedro recebeu nesse dia, transformando ele em um pregador de massas, foram que 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. 3.000 almas foram alcançadas, foram libertas, foram tocadas e passaram a fazer parte da igreja em um único dia, em uma única pregação. E aqui, eu gostaria aqui de deixar essa palavra para vocês neste dia. Quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a atuar na vida do cristão, é isso que acontece. O Espírito Santo de Deus, ele começa a potencializar as nossas habilidades. O Espírito Santo de Deus, ele começa a ampliar a nossa visão. Ele começa a nos dar faculdades espirituais profundas, né? Coisas inexplicáveis começam a acontecer, né? São pessoas que muitas das vezes não sabem falar direito, mas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo capacita essas pessoas de maneira que elas passam a viver, né, o sobrenatural, passam a falar bem, passam a falar com autoridade, passam a falar de uma maneira que cativa, né, aqueles que ouvem a sua palavra. É assim que acontece, o Espírito Santo potencializando as nossas capacidades para que nós alcancemos os resultados, né, que dizem respeito ao reino de Deus. E eu quero dizer para você aqui neste dia, que você busque o Espírito Santo de Deus na sua vida, busque a unção de Deus na sua vida, busque a palavra de Deus e com certeza coisas grandes também vão acontecer na sua história. Deus vai derramar a unção do Pentecostes na nossa vida. Deus vai derramar a unção da pregação da palavra na nossa vida. Deus vai derramar a unção da evangelização, né, onde nós estivermos, onde nós formos. Deus vai nos usar, assim como usou Pedro, assim como usou a igreja naqueles dias, né, ali naquele local em Jerusalém. Existe uma forma de recebermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é através da oração, é através da busca constante da palavra de Deus. E eu quero nesse dia dizer para você que muitas pessoas que olhavam para Pedro sendo usado daquela forma, uns diziam, ele deve estar tomando vinho, né? Achavam que eles estavam embriagados, pela maneira como eles estavam reagindo ao poder do Espírito Santo. Mas na verdade, aquilo ali não se tratava de embriaguez, mas do poder de Cristo que havia sido derramado para que aqueles homens se tornassem instrumentos poderosos na mão do Senhor. E com essa palavra, eu quero agradecer a você neste dia por estar comigo até aqui. Quero pedir para que Deus ele venha a cada dia estar acrescentando ao seu coração aquilo que eu não pude falar através dessa mensagem, e que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela esteja repousando a cada dia firmemente nos nossos corações. Esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias maus. Nós vamos estar firmes diante do Senhor. Nós vamos estar alegres diante do Senhor. Nós vamos estar gozando da paz e das virtudes que só o Senhor ele pode nos dar. Ok? Um grande abraço para você, eu sou Jackson Calado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.